Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César. Eu trabalho na Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita, que é o setor responsável pela análise das prestações de contas de governo. Prestação de contas de governo, prestação de contas anual de gestão, os relatórios de LRF, enfim. Toda essa parte que envolve a gestão e envolve prestação de contas é de responsabilidade lá da nossa subsecretaria. Nós estamos finalizando agora as análises das prestações de contas de competência de 2018, dos 91 municípios, cerca de 80 municípios já obtiveram emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas. Falta em torno de 10, 11 municípios ainda que a análise já foi feita pelo corpo técnico e agora o processo está pendente lá na assessoria para os conselheiros emitir o parecer prévio. Tá? Isso vai ter impacto em um documento que eu vou mostrar mais à frente. Bom, dúvida, gente, vocês podem levantar a mão, tá, Júlio? Tem dúvida em relação ao documento tal, a gente vai esclarecendo. Como que vai ser a dinâmica aqui? Eu vou entrar um pouco no mérito do assunto, da temática, e aí depois eu vou entrar no documento que está sendo solicitado a respeito daquela temática, na documentação, tá? E, em seguida, eu vou mostrar alguns quadros, os quadros que nós estamos solicitando, os quadros contábeis e os quadros extracontábeis, que vocês precisam elaborar para enviar para o tribunal. A relação de documentos da prestação de contas de governo, o tribunal tem duas prestações de contas principais, né, que eu entendo que são as principais prestações de contas. Contas de governo e contas anual de gestão. Contas de governo era a antiga 199, que vocês conhecem, né, a deliberação foi reformulada, é a atual deliberação 285, e a contas anual de gestão, que a gente chamava antigamente antes de ordenador de despesa, era a deliberação 200, que vocês conhecem, que ela foi reformulada também para a deliberação 277. O nosso foco aqui é referente à prestação de contas de governo, aquele que o tribunal emite parecer prévio. Contas anual de gestão, posteriormente, a gente terá um encontro com outro professor para tratar dessa prestação de contas, tá? Então, como eu falei, a relação de documentos da prestação de contas foi disponibilizada no portal do tribunal, no final do ano passado. Nós temos ali a relação de documentos, tanto das contas de gestão quanto da conta de governo. Eu vou mostrar aqui para vocês, no portal do tribunal, onde a gente localiza essa informação. E tem o site lá do TCE. Lá no botão, na aba Gestores, vou clicar aqui. Nesse link aqui, prestação de contas. Tá? Aí você tem prestação de contas de governo, que é o objeto do nosso encontro hoje. E temos aqui também, olha aqui, prestação de contas anual de gestão, que é da deliberação 277. Ele também está listada toda a documentação e os órgãos que vão prestar contas nesse ano, né? Porque vocês sabem que prestação de contas de gestão, nem todas as unidades gestoras, elas enviam a sua prestação. Todas têm que elaborar, algumas mantêm arquivado lá na prefeitura e outras envia para o tribunal. Tá? Aqui nesse link, você tem ali quais unidades gestoras foram selecionadas para prestar contas agora, competência 2019, prestar contas em 2020, ok? Bom, prestação de contas de governo, eu vou entrar aqui no link. Eu vou ter aqui a competência 2019, que é o nosso caso. E aí vai aparecer para mim aqui a relação, né, a deliberação, o anexo contendo toda a documentação que será exigida para a prestação de contas e os modelos, os demonstrativos que vocês deverão elaborar. Por exemplo, vou clicar aqui no anexo, né, vou clicar aqui, vai chamar o PDF. E aqui eu tenho toda a documentação. Ela houve um acréscimo, né, em relação ao ano anterior, né? Os colegas comentaram nos últimos 2 dias, nós tínhamos 77 documentos, e agora nós temos um pouco mais. Tá? Então, você tem aqui a relação de documentos, toda ela, e aqui o formato que será exigido. O primeiro, por exemplo, será exigido no formato PDF. Você vai subir, vai anexar lá no
no ETCE. Tem outros documentos que nós estamos exigindo dois formatos. O formato em Excel, XLS, e também o PDF. Tá? E aí, mais tarde, na parte da tarde, no final do dia, eu vou abrir o sistema, eu vou abrir lá o ETCE para mostrar para vocês como é que a gente vai subir esses documentos. Tá? Mas isso vai ser mais para o final do dia. Nessa etapa agora, nós vamos comentar os documentos e, posteriormente, eu abro o sistema aqui, o sistema de homologação, e demonstro para vocês como que vocês vão fazer o envio, a remessa dessa documentação. Tá bom? Então, são essas duas contas, né, prestação de contas que a gente entende importante, contas de governo e contas de gestão. Contas de governo, a responsabilidade pela remessa é do prefeito municipal. A deliberação 285 diz que essa prestação de contas será enviada exclusivamente por meio eletrônico. É importante também que ela será composta pela base de dados do Sigfis. Vocês têm que estar em dia com a remessa dos informes mensais do Sigfis e também dos relatórios da LRF, para que possa compor a sua prestação de contas. E a prestação de contas será composta também pela documentação prevista no anexo. Esse que eu abri para vocês agora, toda aquela documentação. Tá? E o prazo para enviar a prestação de contas? O artigo 6º diz que essa documentação prevista no anexo deverá ser enviada pelo sistema informatizado do ETCE em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, esse é o prazo previsto na deliberação. Eventualmente, a sessão legislativa ela tem a sua data de abertura no início do mês de fevereiro, né, dia 2 de fevereiro. Nesse ano, possivelmente, foi no dia 4, foi na terça-feira. Então, daí você conta 60 dias da primeira sessão e é o seu prazo para enviar a prestação de contas. Alguns municípios têm um prazo próprio estabelecido na sua lei orgânica, e aí você vai observar o prazo que foi previsto na sua lei orgânica, tá bom? Bom, o primeiro documento é o cadastro dos responsáveis, cadastro do prefeito municipal e o cadastro do controle interno. Essa documentação, você vai elaborar um cadastro para cada responsável. Se no seu município você teve no exercício de 2019 2, 3 prefeitos, você vai indicar, vai fazer tantos cadastros forem necessários. Tá? No ano passado, nós vimos que teve município com 5 prefeitos. Teve reeleição, eleição, depois o presidente da Câmara assumiu, depois uma nova eleição no município. Então, foram 5, um saiu, entrou o vice, foram 5 prefeitos, então tem que enviar os 5 documentos, um para cada prefeito. Tá? E como eu falei que a data, o prazo da remessa é a data da abertura, são 60 dias a partir da data da abertura da sessão legislativa, vocês precisam encaminhar para a gente uma declaração do Poder Legislativo, uma declaração lá da Câmara Municipal, do prefeito municipal, informando em que data ocorreu a primeira sessão. Tá? Pode ser uma declaração assinada pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, pode ser a cópia da ata da sessão. Ah, Júlio, mas lá no meu município, o meu prazo é estabelecido pela lei orgânica, não é essa contagem dos 60 dias. Então, você envia para a gente o dispositivo da lei orgânica que estabelece esse prazo. Ok? Então, no lugar onde você tem que subir lá a declaração do presidente da Câmara ou a ata da sessão, você vai colocar o fragmento da lei, o artigo, onde determina, onde diz qual é o prazo estabelecido. Tá? Eu vou abrir aqui, se vocês já conhecem, mas eu vou abrir aqui o anexo 1, porque nós fizemos uma pequena modificação nele, foi pequena mesmo. Bom, esse vocês já conhecem, tem apenas uma única modificação que foi feita aqui, ó, nesse campo, período de gestão do responsável. Isso nós não tínhamos no ano passado, tá? Em alguns casos, o prefeito ele não fica do dia 1º, como eu falei, pode ter alteração do gestor ou do próprio controle interno. Então, a gente quer que vocês indiquem para a gente o período de gestão daquele prefeito municipal ou do responsável pelo controle interno. E os demais pontos, os demais itens, vocês já conhecem, que é a qualificação do servidor, a documentação,
se ele for servidor. Se for prefeito, esse campo aqui não é preenchido, né? Somente se ele for o controle interno, se ele for servidor também efetivo, você vai indicar o cargo em comissão dele, o endereço e os dados. Se ele entregou a sua declaração de bens, tá? E todos os documentos, ele tem a indicação de quem tem que elaborar, quem tem que assinar esse documento. Esse, por exemplo, aqui, a gente não está indicando que o prefeito ou o contador precisa assinar. Basta um responsável lá pelos dados, alguém do departamento administrativo, do RH, enfim. Tá? Então, quem elaborar essa documentação vai preencher e vai assiná-lo. Tá? Essa assinatura ela tem que ser feita, ela pode ser feita manual, você imprime, né, o documento e assina manualmente, ou utiliza o certificado digital. Tá? O importante é que todos os documentos, para subir lá no ETCE, eu vou falar mais tarde, ele precisa ter uma assinatura digital, uma assinatura com certificado digital, para garantir aí a fidedignidade do documento. Tá? Então, se o prefeito municipal, por exemplo, se ele não tiver o token ou o contador, então, os documentos vocês terão que imprimir, ele vai assinar manualmente, depois deverá ser digitalizado, né, em PDF, e um servidor da prefeitura ou do controle interno vai pôr ali a sua assinatura digital, tá? Para que ele possa subir. O sistema, o ETCE, ele só aceita documentos assinados com certificação digital, tá bom? Então, todos os documentos, sempre no rodapé, ele vai indicar quais são as pessoas que assinam. O responsável pelo quem elaborou, em alguns casos vai pedir para o computador assinar, o gestor do órgão, o prefeito municipal, enfim. A documentação, o próprio documento vai indicar quem precisa assinar aquele modelo, aquele anexo. Tá? Bom, nós temos também, vocês precisam mandar para a gente uma relação da estrutura administrativa, né? Nós montamos um modelo, o modelo 2, ele já é de conhecimento de vocês, né? Então vocês já têm conhecimento desse documento. Vocês têm que indicar para a gente toda a estrutura administrativa, prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde, de Assistência Social. Importante, indicar a lei de criação daquele órgão, informar se aquele órgão possui, se ele já está implementado, se já está operacionalizado, porque, eventualmente, você cria lá o órgão por lei, mas o órgão não entra em funcionamento, não é isso? Então, você precisa indicar para a gente se ele já está em funcionamento. Tá, na tabelinha ela vai dizer assim, operacionalizado sim ou não, tá? E também se ele possui a contabilidade segregada. Ou seja, se na contabilidade você consegue gerar as demonstrações contábeis daquele órgão de forma individualizada. Pode até ser gerado lá na prefeitura, o contador da prefeitura que faz, né? A contabilidade é feita pela prefeitura, mas você precisa informar para a gente se aquele órgão consegue gerar as demonstrações contábeis de forma separada. Tá? Isso é importante para a gente testar depois a consolidação das demonstrações contábeis. Esse é o modelo 2, tá? Que está disponível também para baixar e para fazer todo o preenchimento. A gente disponibiliza ali sempre em Excel, em PDF. O Excel é para facilitar o preenchimento. Você baixa o Excel, faz o preenchimento dos dados, da informação, e depois faz um salvar como em PDF. Tá? Isso é uma funcionalidade simples lá do Windows. Bom, a gente conversou bastante sobre essa questão orçamentária aqui do tribunal, nas contas de governo. Essa análise da execução orçamentária da gestão municipal, ela é a análise que demanda mais tempo lá do auditor, em torno de 30%, 40% da análise ela é voltada para o planejamento orçamentário e para a execução orçamentária. Tá? A gente verifica o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária, enfim, e as alterações que vocês promoveram, que o gestor, que o prefeito promoveu durante o exercício. Só que esse olhar do tribunal, é importante vocês terem noção, ele possui 2 vieses. Tá? O primeiro viés é em relação à autorização para a execução do orçamento, a autorização para as alterações orçamentárias. Tá? Toda vez que você abre um crédito adicional suplementar, você precisa de uma alteração.
de uma autorização. E aí a gente verifica se toda alteração que foi feita foi autorizada por lei. Essa autorização precisa ser legislativa, conforme diz lá o artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal. Tá? O outro viés que a gente analisa também na prestação de contas é se toda alteração que vocês promoveram, se foi indicada a fonte de recurso. E se essa fonte de recurso, ela de fato existe. Tá? Também é um dispositivo constitucional. Em alguns casos, né, não raro, o tribunal tem emitido parecer prévio contrário, por vezes, tendo em vista que o município tem promovido alteração no orçamento, ou sem autorização legislativa, ou sem a fonte de recurso para aquela operação. Tá? Bom, dentro do orçamento, a gente vai solicitar para vocês as peças orçamentárias do plano plurianual, aquele que é elaborado no primeiro ano de gestão, não é isso? Com a validade, com a vigência para 4 anos, onde você tem os programas de governo, as ações. A gente avalia também a lei de diretriz orçamentária, que é elaborada anualmente, onde são estabelecidas as metas fiscais. A gente verifica se o município cumpriu as metas fiscais estabelecidas na lei de diretriz orçamentárias. E, por fim, a lei orçamentária anual, que traz exatamente onde são fixadas autorizadas as receitas e despesas para a execução daquele exercício. E também na lei orçamentária anual, por vezes, já vem ali uma autorização prévia que o legislador confere para modificação do orçamento. Estabelece lá um percentual, não é isso? Para que o gestor, que o prefeito municipal possa promover o orçamento na lei ou alteração no orçamento. E aí vai utilizar quais tipos de créditos nós conhecemos? São os créditos adicionais suplementares, aqueles que reforçam a dotação já existente na lei orçamentária, né? Aquela dotação foi insuficiente, o gestor vai lançar mão do crédito adicional suplementar para reforçar uma dotação já existente. Você tem também os créditos adicionais especiais, são aqueles créditos que alteram o orçamento, mas inserindo dotações novas, despesas novas, que não existiam no orçamento, que não estava previsto inicialmente. O município assinou um convênio, né, realizou uma operação de crédito para uma determinada despesa, que aquela despesa não estava no orçamento. Então, o prefeito vai ter que lançar mão do crédito adicional especial para autorizar aquela despesa. E nós temos também aqui os créditos adicionais extraordinários, que são aqueles que são utilizados para realizar despesas em caso de emergenciais, em caso de calamidade pública, em caso de urgência, de emergência. Em 2019, eu acredito que nenhum município precisou lançar mão desse instituto, né, desse crédito adicional ou extraordinário, mas agora, em 2020, possivelmente será necessário, por conta das chuvas, né, na região norte, na região noroeste do estado. Então, o prefeito possivelmente vai lançar mão de créditos adicionais extraordinários para executar as despesas emergenciais lá naquela região. Bom, e aí a autorização? Como eu falei, a lei orçamentária ela já traz ali, tem um artigo que diz, né, o Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional no percentual D. E aí cada município, né, estabelece lá 10, 20, 30, 40, 50, 80%, não é isso? E o tribunal tem apontado aí, algumas vezes, esse percentual muito alto para alteração, né? Tem recomendado que o prefeito municipal, que a Câmara Municipal, ele estabeleça um percentual razoável. A gente tem de razoável em torno de 40%, seria razoável. Acima disso, o tribunal tem recomendado ao Executivo e ao Legislativo que observe uma razoabilidade, porque a gente pode entender que esse crédito adicional ele pode ter a figura de limitado, né? Ainda mais quando você tem, além de um percentual alto, a própria lei também traz algumas exceções que não serão computadas nesse percentual. Aí vem lá no artigo dizendo que as despesas com gasto pessoal, gasto com saúde, educação, assistência social, tudo, né? Quer dizer, dá um percentual alto e, além disso, tira uma série de despesas para o cumprimento do limite. Então, a gente tem também recomendado aos municípios que
estabeleçam percentuais razoáveis e também não exagere, né, nas exceções. Mas, enfim, a lei orçamentária anual ela traz autorização para abertura de créditos suplementares, e também você pode ter autorização para movimentar o orçamento em leis específicas. Você manda um projeto de lei para a Câmara Municipal solicitando a abertura de um crédito. E aí esse crédito pode ser também suplementar, ou seja, pode ser reforço de dotação, e pode ser também, ele é utilizado mais especificamente para créditos especiais, para dotações novas, aquelas que não existiam no orçamento. Tá? Então, a gente, no tribunal, na análise das suas prestações de contas, eu vou verificar se você, ao abrir seu crédito adicional, possui a autorização, ou na lei orçamentária, ou em leis específicas. A figura do crédito dos extraordinários, ela independe, ela não precisa de lei, né? ela independe de uma lei prévia autorizando, mesmo porque, sendo uma situação emergencial, de calamidade, não seria muito lógico. Então, o gestor, o prefeito, ele está autorizado a abrir crédito extraordinário naquelas situações, mas ele precisa de alguns requisitos, de decreto de calamidade pública na cidade, desse decreto ter sido homologado pelo Poder Legislativo do Estado, e, posteriormente, após a abertura do crédito, ele precisa informar a Câmara Municipal que abriu aquele crédito. Tá? A Câmara Municipal precisa tomar ciência desse fato. O outro viés que eu comentei com vocês é a questão da fonte de recurso. Então, quais são as fontes que nós conhecemos? Anulação de dotação, não é isso? Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, tá? 31/12/2018, no nosso caso aqui. O excesso de arrecadação, previsão na LOA, determinado valor, foi arrecadado muito mais do que estava previsto. Excesso de arrecadação, fonte convênio e fonte operações de crédito. O tribunal tem uma análise muito mais específica em relação ao superávit financeiro e excesso de arrecadação, porque são os dois, de fato, que alteram o valor da autorização. A anulação ela apenas troca, não é isso? Ela troca, grosso modo, ela troca uma despesa por outra, ela anula uma dotação e suplementa uma outra. Então, ela não altera o orçamento como um todo, o seu valor total. Você vai ter alteração do orçamento, especificamente quando você abre crédito com fonte de superávit financeiro e excesso de arrecadação. E convênios também. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise mais crítica. Vocês precisam comprovar o superávit financeiro que foi informado lá na abertura do crédito. Abrir crédito adicional com base no superávit financeiro no Fundeb. X valor, você vai ter que comprovar a existência daquele superávit financeiro. Abrir crédito adicional com base no excesso de arrecadação no Fundeb. Então, a gente vai solicitar que vocês enviem para a gente a comprovação do excesso de arrecadação lá na fonte específica. Tá? Em relação ao excesso de arrecadação, vocês podem comprovar o excesso de fato ocorrido, previsão na lei orçamentária, X, 10, você arrecadou de fato 20, então houve um excesso de arrecadação de 10 naquele exercício, aí já está comprovado. Porém, em alguns casos, o crédito ele é aberto lá no decorrer do exercício, e aí você ainda não tem aquele excesso já concretizado, não é isso? E aí vocês fazem com base num cálculo de tendência. Vocês apuram a tendência do excesso de arrecadação, faz um cálculo, verificando o que foi arrecadado até aquele exercício, compara com a arrecadação do exercício anterior, verifica a taxa de incremento que houve do ano anterior e aplica no exercício atual. Não é assim que vocês fazem a apuração de tendência? Então, isso deve ser feito na época da publicação do decreto. Tá? Então, uma forma também de comprovar que havia fonte para o excesso de arrecadação é um encaminhamento, tá, da planilha de cálculo efetuada à época. Então, a gente, além de verificar se houve excesso de fato, a gente verifica também se vocês elaboraram lá o cálculo de tendência. Porque, eventualmente, aquele excesso de arrecadação que foi previsto, né, no decorrer do exercício, ele pode não ter se concretizado.
E aí, nesse caso, o cálculo que vocês fizeram, se ele for um cálculo ajustado dentro da razoabilidade, o tribunal aceita. Tá? Há uns 2 exercícios atrás, nós recebemos alguns cálculos, né, algumas planilhas de cálculo de tendência, com a metodologia muito, assim, vou dizer, muito exagerada. Né? Foi colocada uma taxa de incremento de mais de 1000% em relação à arrecadação do ano anterior. E o ano anterior não tinha atingido esse 1000%. Tinha sido em torno de 2%, 3%. Mas no exercício atual foi jogada uma taxa de incremento de 1000%, muito exagerado em relação à realidade. E aí o que aconteceu? Aquele excesso de arrecadação previsto, ele de fato não aconteceu, é claro, né? Não aconteceu. E aí o município abriu crédito adicional e aí mandou esse cálculo de tendência, com uma taxa de incremento muito exacerbada. Não foi admitido. Tá? O plenário não acolheu e aí emitiu parecer prévio contrário àquele município. Então, a gente verifica se de fato ocorreu excesso de arrecadação ou se vocês realizaram, à época da abertura do crédito, um cálculo de tendência, desde que essa apuração tenha sido feita com uma certa razoabilidade. Tá?